gente! Que alegria a gente estar aqui com mais um Pode Adotar, que a Angaad, com toda a equipe, com toda a diretoria, todos os integrantes aqui pensam com todo carinho nos temas que a gente vai trazer, temas sempre muito pertinentes. E hoje a gente vai falar sobre a captação de recursos para os GAAs. GAAs são os grupos de apoio à adoção, que a gente tem aí no Brasil inteiro, e que são fundamentais aí para os adolescentes, para as crianças, né, terem esse apoio de pessoas especialistas, de pessoas que abraçam essa causa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre sobre os GAAs, os recursos, para que eles possam trabalhar com mais efetividade pelos direitos das crianças e dos adolescentes. E trouxemos aqui uma presença ilustríssima, que é a nossa querida Vera Cardoso, que ela tá em Goiás, hoje ela está em São Paulo, que ela é de São Paulo, mas ela hoje mora, né, em Goiânia. Ela é formada em terapia ocupacional, ela tem especializações em saúde pública e mental, administração de sistemas de saúde e psicodrama pedagógico, tem experiência de trabalho governamental nas áreas da saúde mental e de gestão pública e planejamento. E também, bom, aqui o currículo é enorme. Ela é cofundadora do GAA Conviver, que é o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Goiânia, que foi fundado em 2000. Ela foi presidente também da Angaad no ano de 2008. Atualmente é coordenadora da Angaad na região Centro-Oeste. E, por fim, o mais importante, a Vera é mãe por adoção. Vera, bem-vinda, obrigado por receber com tanto carinho o nosso convite e aceitá-lo com tanto carinho também. Então, já deixo sua palavra aí para a gente iniciar a nossa conversa. E agradecer também a presença aqui do nosso super parceiro de todas as conversas e bate-papos, o nosso amigo Gilson, que também está aqui. Boa. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, Wilson, Danilo, né? E é uma área que eu gosto muito de falar, então eu aprendi muito na minha trajetória profissional sobre gestão, planejamento, políticas públicas, né? Então é uma área que me encanta. Obrigado pelo convite. Obrigado. E Vera, já para a gente iniciar com tudo, conta para a gente o que levou à formação acadêmica, né, a sua graduação e também as suas especializações. E se isso tem a ver com o trabalho em prol dos direitos das crianças e dos adolescentes. Conta para a gente. Eu fui uma das milhões de adolescentes que aos 17, 18 anos não sabia o que fazer no vestibular. Uma certa tendência a querer fazer psicologia, mas não tinha muita clareza do que fazer e acabou determinando essa escolha por um curso mais desconhecido, né, o curso de terapia ocupacional, porque meus pais não tinham condições financeiras de pagar o que na época a gente tinha que fazer aquele tal do cursinho, né, que era caríssimo, né, para fazer o vestibular, né, meus pais não tinham condições de pagar isso para mim e nem tinham condições de arcar com uma faculdade particular, eu tinha que passar na faculdade pública, né? E eu acabei optando por um curso menos concorrido mesmo, né, e fui descobrir esse curso de terapia ocupacional, achei que era meio parecido com psicologia e acabei entrando nessa área, nessa profissão. Trabalhei 10 anos em um hospital psiquiátrico, já que a área da psicologia era meu interesse, né? Até o momento que eu ganhei uma bolsa de estudos na Fundação Getúlio Vargas para estudar administração de sistemas de saúde. E aí eu descobri um mundo novo, que eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto, que é essa área da administração, planejamento, gestão pública. E aí eu mergulhei nisso, né? O resto da minha vida eu trabalhei com gestão pública, sempre fui funcionária pública por opção, por escolha. Eu sempre gostei de ser funcionária pública.
Tentei algumas vezes iniciativa privada, mas não era uma coisa que me atraía, me dava vontade de continuar, voltava sempre para o serviço público. E então fui funcionária pública a vida inteira, né, até aposentar, e a maior parte do tempo trabalhando nessa área de gestão, né? Então aprendi muito sobre políticas públicas, sobre gestão, né? E a adoção entrou na minha vida como entrou na vida das várias famílias por adoção, né? Por escolha. Né? E aproveitando aí esse gancho, Vera, como que surgiu o GA Conviver e como que você chegou até a Angad? Então, 24 anos, né? tinha... O GA completa esse ano 24 anos, certo? Isso, Foi 2000 e muito bom. Eu já tinha adotado, né, minha filha hoje tem 30 anos, e uma mãe adotiva que eu conheci em Goiânia e que tinha morado em São Paulo, conheci o Acalanto, tinha participado do grupo de apoio à adoção em São Paulo, junto com o Acalanto, ela resolveu chamar algumas famílias por adoção, fazer uma reunião na casa dela para conversar sobre isso. E ela conhecia o Paulo Sérgio, e falou o Paulo Sérgio e a Sueli. Passaram um fim de semana na casa dela e fazer essa conversa com a gente. E aí nasceu, né? O grupo de apoio à adoção, foi um parto gemelar. O pessoal de Brasília veio para essa reunião também, né? Então nasceu o aconchego e nasceu... Começou em grande estilo, né, Vera? Começou em grande estilo. Começou em grande estilo, né? Nasceram, o aconchego até se mobilizou mais rápido que nós, né? Nasceu um pouco antes. E em 2000 a gente começou a fazer essas reuniões de famílias por adoção. Né? E aí eu fui também me interessando também por essa questão o que acontecia na gestão pública em relação à criança e adolescente. Eu nunca tinha trabalhado com criança e adolescente na gestão pública. Foi a partir do grupo de apoio à adoção que eu comecei a querer me interessar. O que é isso? Né? E aí eu descobri os conselhos da criança. Falei, eu vou participar de um conselho para entender o que é isso. Como é que funciona essa história da gestão na área da curiosidade sempre te motivando, né, Vera? A curiosidade sempre te motivando, né? Isso, né? E aí eu entrei, né? E acabei que eu fiquei assim acho que uns 5, 6 mandatos no Conselho da Criança, assim, porque eu fui me envolvendo e descobrindo, né, esse mundo, né? E eu lembro que quando a gente fez a primeira reunião aberta do grupo de apoio à adoção, né, que foi muita gente e tal, veio um número grande de pessoas trazendo demandas que a gente não imaginava. A gente achava que a gente ia fazer um grupo de apoio para pais e mães e ia conversar com os adultos sobre o processo de adoção que a gente vivenciava e, de repente, começou a surgir um monte de demandas que não era isso. Então, a gente tinha que correr atrás, a gente tinha que estudar, a gente tinha que aprender. Que é isso? Por que essas pessoas estão pedindo para a gente, que queria reunir pais e mães adotivos, para conversar sobre abrigo, sobre violência contra a criança, sobre isso, sobre aquilo? O que é isso, né? Assim, então, foi um outro mundo, né, que descortinou para todos nós que estávamos fundando o grupo de apoio à adoção. Foi por aí. Muito bom. E para entrar um pouco no tema de hoje, né, já começando, como que funciona, né? Como que é a captação de recursos do terceiro setor? Né? O que é esse terceiro setor, Vera? Então, eu comecei através, inclusive, do Conselho da Criança e de algumas outras atividades que eu comecei a fazer, eu comecei a tentar entender o que era, né? Então, no final da década de 80, né,
se popularizou, começou a se popularizar essa sigla ONG, né, Organização Não Governamental. E aí eu comecei a tentar entender o que era isso, né, e o quanto um grupo de apoio à adoção se encaixava nisso. Por que se encaixava nisso? O que significava isso, né? E aí fui aprendendo, então, né, que a gente tem 3 setores, né, na estrutura socioeconômica, né, e política da sociedade brasileira. A gente tem o primeiro setor, que era onde eu trabalhava, que é o setor governamental, né, com as suas 3 instâncias, né, federal, estadual, municipal, e as 3 áreas, né, legislativo, executivo e judiciário. Tudo isso é o primeiro setor. É o governo trabalhando e atendendo público. Né? O setor, vamos dizer assim, lucrativo, né? O setor que trabalha com a economia no sentido de gerar lucro, gerar produtividade, né? Que aí entra o comércio, indústria, agronegócio, né? Todo esse sistema econômico aí. E aí começa a surgir as primeiras pesquisas brasileiras, os primeiros livros, né, sobre o que é o terceiro setor. Né? E eu me lembro que eu li um livro chamado Privado, porém Público. E aí eu fui entender, né, assim, que o terceiro setor ele é privado, igual ao segundo setor, né? Mas ele atende o público, como o governo atende o público. Então, ele é privado, mas ele é público. Né? Ele não tem um fim lucrativo. Né? Mas, assim, a gente tem que ter claro que o terceiro setor ele não é substitutivo do governo. Ele não nasce para substituir. Não é para substituir, ele é complementar, né? Ele é complementar, né? E aí um outro papel importante, né, que eu fui descobrindo, que nós, organizações não governamentais, grupos de apoio à adoção, temos, né, é nos especializar num foco que a gente conhece muito, né, entender, analisar aquela problemática, né, e trazer ideias criativas de solução. Novas tecnologias, novas metodologias, novas soluções para problemas que estão aí há anos. Né? E a gente faz isso. Né? A gente faz porque a gente conhece isso. A gente ocupa um espaço que o governo não ocupa, né? Trazendo novas ideias. Né? E o que acaba sendo a função da gente, né? Que essas novas ideias, novas metodologias que a gente investe, que a gente cria, que a gente estuda, que a gente propõe, vão interferir lá na política pública do governo. Perfeito. Eu acho que isso você falou uma coisa muito interessante, que é... Você falou algo interessante que é o fato de você também ter conhecimento, ele te dá mais liberdade para você navegar nessa área com mais liberdade de criação, né, Vera? Sim, então, você veio lá com experiência na psicologia, né, a parte administrativa que você passou, o fato de ser mãe por adoção te dão toda essa bagagem para que você esteja onde você está hoje, certo? Uhum. Isso. Né? Eu assim, vou dar um exemplo de uma interferência que os grupos de apoio à adoção fizeram em política pública, né? A mais conhecida de todas, né? O curso de preparação para a adoção. Quem começou a fazer isso? Os grupos. Né? E isso vai pegando uma força, né, no Brasil inteiro, que a legislação incorporou isso como obrigatoriedade. Isso é interferir na política pública. E eu posso te falar eu sou pai por adoção recente, eu fiz o curso, tá? E eu posso te falar que ele foi assim um divisor de águas, tá? Eu peguei, obviamente, uma instituição muito séria e muito bacana, inclusive eu continuei com a psicóloga de lá, a instituição infelizmente fechou,
Hoje é a minha psicóloga terapeuta, né, que eu conheci de lá, eu chamo ela de madrinha da minha adoção, porque ela me orienta o tempo todo. E como esse curso, gente, como ele é importante, como ele realmente ele vem para te mudar várias coisas e fazer pensar, que eu acho que é o mais importante, né? Na missão de ser pai, do porquê do pai por adoção, do porquê você está ali, as suas missões. Eu acho que isso é muito especial. E eu agradeço muito ter passado por esse curso. Uhum, sim. E, Vera, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse caso, né, que você estava explicando, né, do terceiro setor, né, que ele não tem o papel de substituir ações ou atividades governamentais, mas ele também tem um papel que é se manter, né, ou seja, ter a sua própria receita, não ter fins lucrativos, né? Então, por que a gente fala muito sobre captar recursos? O que é o captar recursos? Então, a gente tem aí quase 6.000 ONGs, né, que hoje a gente, pela legislação, a gente chama de OSC, né, Organização Social Civil, mas esse nome popular acho que nunca vai sumir, né, de ONG, trabalhando no Brasil inteiro, né, de pequenininhas a gigantes, né, de ONGs que não têm recurso nenhum a ONGs que têm muito recurso, né. É um mundo grande, é um mundo que mexe emprega muita gente, mexe com muito com um sistema econômico que não aparece, né? Mas, assim, uma das coisas que a gente percebe no trabalho das ONGs e dos GAs, a gente vê isso com clareza, né? Assim, o quanto a gente consegue fazer muita coisa com pouco recurso. Sim. Né? E isso é o que faz a gente mostrar para o setor governamental, olha, é possível fazer isso e não precisa de tanto dinheiro, mas precisa de um pouco. Sim. Se eu tiver um pouco de dinheiro, eu vou fazer isso muito melhor. Né? Você vai ganhar escala, você vai ter uma amplitude maior. Sim, porque tem situações que o recurso financeiro é fundamental, né? Senão o trabalho fica limitado até um determinado nível. Né? A partir dali, se eu não tiver um mínimo de investimento de recurso financeiro, esse trabalho não se desdobra, esse trabalho não cresce, né? Esse trabalho não se torna tão criativo, né? Ele não se expande, né? Porque eu acho que a grande coisa que as ONGs fazem é que elas são muito criativas, né? A gente vê nas próprias redes de GAs, a gente vê assim, experiências belíssimas. Um GA não é igual ao outro, são extremamente criativos dentro da sua realidade, né? Então, essa criatividade, né, ela é o que move, né, os grupos de Ou apoio. seja, são as pessoas, né, Vera? São as pessoas, né? O que você está falando aí Sim, são as pessoas que estão envolvidas, né? é o envolvimento da gente, né? E aí a gente precisa falar de uma coisa que é importantíssima quando a gente fala de captação de recursos, que é diferenciar causa de objetivo. Eu parar para pensar qual é a minha causa. O que é causa? Né? O objetivo é assim, eu posso ter como objetivo, como um grupo de apoio à adoção, promover a maior quantidade de adoções possíveis, promover adoções legais, seguras e para sempre. Isso é o objetivo. Mas qual é a minha causa? A minha causa é o que me emociona. A minha causa é o meu coração. A minha causa é afeto. É o que me move. É o que me faz estar lá. É o que faz eu seguir esse cotidiano no grupo de apoio à adoção ou em qualquer outra ONG, porque eu acredito, porque eu gosto, e que mesmo enfrentando dificuldade eu continuo ali. Isso é a minha causa. E é importante que cada um
cada grupo de apoio à adoção identifique a sua causa. As causas não são iguais para todos os grupos de apoio à adoção. Porque cada um tem seu perfil, tem a sua dinâmica, tem a sua realidade local. Então, não tem como eu dizer que tem uma causa única para os grupos de apoio à adoção. Cada um tem a sua causa. Essa a gente fala, né, de uma causa, né, maior seria a própria adoção, né? Sim. E depois tem as suas subdivisões, né? E aí, cada ser humano, cada pessoa, como disse o Danilo, né, transforma isso numa causa. Aquele grupo específico transforma isso numa causa. A nossa causa é isso, né? É isso que me emociona. É o que eu vou conseguir falar. Eu preciso falar dessa causa. Eu preciso ter claro que causa é essa, né? E aí a gente fala que para você fazer captação de recurso, é possível você captar recurso para qualquer causa, mas não é possível você captar recurso para qualquer ONG, né? Você tem algumas ONGs, né? Por exemplo, um exemplo, né? Muito conhecido, né? Médicos Sem Fronteiras, né? É uma organização social civil que o título já diz tudo. Você não precisa ficar explicando a causa. A causa já está no título e ele conquistou tanto espaço internacional que ele não precisa mais se explicar. Então, assim, eu posso fazer captação de recursos para a minha causa, não para a minha instituição, né? Aproveitando, Vera, Sustentabilidade administrativa da minha instituição. Perfeito. E aí eu queria que você explicasse, só complementando isso que você está falando, que quais são os tipos de captação? Você está falando só de doação voluntária, por exemplo. Que tipos nós temos? A gente pode ter, a gente vê os grupos de apoio à adoção fazendo, né? Várias pequenas formas de captação de recursos, né? Então, vender produtos, né? Livros, camisetas, canecas, chaveiros, etc., né? É uma forma de vender alguns produtos vinculados à sua causa, é uma forma de você captar recurso. Rifa, sorteio, bingo, fazer alguns eventos científicos e cobrar um valor para a participação naquele evento. Esses eventos sociais, almoço, jantar, poder mobilizar, né? Pessoas que vêm, participam do evento, compram convites e tal. Tudo isso são formas de captação de recursos que as ONGs, todas as ONGs usam, né? Mas tem uma coisa muito importante aí. Cada uma dessas ações, se o grupo for fazer, precisa estar especificada no estatuto. Para ser legalizado, precisa estar especificado no estatuto que, para sua manutenção, o grupo de apoio à adoção pode desenvolver tais atividades para captação de recursos financeiros. Ele está lá escrito. Então, quem não tem estatuto e vai fazer, ou quem está fazendo revisão de estatuto, olha direitinho se tem isso daí lá, né? Inclusive, o item receber doações. Tem que estar lá no estatuto. Isso. Para que isso seja uma atividade legal. Porque isso pode ser uma condição de, sei lá, por exemplo, se você vai procurar um patrocínio, a área jurídica da empresa ver se você tem condição ou se você está autorizado a receber esse tipo de doação, por exemplo, né? O patrocínio é uma forma de doação. Sim. Né? Então, se eu não estou legalmente autorizado a receber, né, ou doação de materiais, né, ou doações financeiras, eu não posso receber a doação que uma empresa ou uma pessoa pode se oferecer para me passar. Tá? Então, tudo isso tem que estar previsto no estatuto para ser uma coisa legalizada. Tá? Tem uma forma melhor de mobilizar esses doadores ou essas doações, Vera? A gente vai cair naquela questão que a gente discute muito, né, que é ter ou não ter um CNPJ. Né?
Eu vou falar um pouquinho de um aspecto que eu acho que todos os grupos de apoio à doação, tendo ou não tendo CNPJ, podem trabalhar como forma de captar recurso, né? Embora quem não tem CNPJ fique um pouco mais limitado, mas consegue fazer também, né? Que são as campanhas de doação, né? A doação de pessoa física. A gente tem, né, um universo de pessoas do mundo adotivo que são potenciais doadores. E a gente precisa mobilizar essas pessoas. Então, aqui, acho que a gente já muda um pouco o verbo, né? A gente deixa de usar o verbo captar recursos e vamos usar o verbo mobilizar recursos. Porque o que é mobilizar? Mobilizar, eu preciso conquistar esse doador, eu preciso sair da minha zona de conforto de ficar pedindo dinheiro assim aleatoriamente. Eu preciso fazer também com que esse doador olhe para mim e decida se ele quer ou não quer doar e por que ele quer doar para mim. Por que ele está interessado em doar dinheiro para mim? Eu preciso mexer com isso. E aí, o que mobiliza? A causa. É a causa que mobiliza. Não adianta eu ir lá e pedir para as pessoas, o grupo de apoio à adoção está precisando de R$1.000, por favor, doe. Isso não mobiliza doador, né? Mas se eu trouxer uma causa, e causa, gente, ela pode ser, como o Gilson falou, uma causa maior e pequenas causas, né? Eu posso fazer campanhas de doação mais longa e campanhas de doação mais focais, né? Por exemplo, né? Recentemente, a gente recebeu um pedido de uma instituição de acolhimento para uma jovem que tinha completado 18 anos, uma certa dificuldade intelectual, já estava disponível para adoção muitos anos, mas nunca conseguiu ser adotada. Essa instituição de acolhimento, num processo complicado ali, precisa das vagas da instituição, enfim, e pediu para a gente, assim, vocês podem ajudar a gente a construir alguma coisa para essa jovem fora da instituição. Então, a gente transformou isso numa causa temporária. Então, durante o mês de novembro desse ano, do ano passado, de 2023, né, a gente fez uma campanha em prol dessa jovem. Durante 30 dias, a gente divulgou em todos os nossos grupos a história dessa jovem, pedindo para ela gravar um áudio para a história dela, né? E as pessoas se mobilizaram em cima da história dela. As pessoas queriam ajudar essa jovem, não queriam ajudar o grupo de apoio à adoção, queriam ajudar essa jovem através do grupo de apoio à adoção. Ele é o mobilizador de recursos, mas o recurso tem um destino, que é essa causa, né? Então, a gente conseguiu, assim, doação de quase tudo para mobiliar uma kitnet para ela de doação, né? Conseguimos recurso financeiro doado também. Quem não tinha objetos para doar, doava recurso financeiro para a nossa conta, e aí a gente podia comprar as coisas que faltaram, né? Pagar o primeiro aluguel dela, ajudando, ela hoje está trabalhando, conseguindo aos poucos construir sua própria vida. Então, é essa causa, né? É a causa que emociona as pessoas, que as pessoas... Que é uma coisa maior, né? Porque acho que a coisa mais importante, né? Acho que a maior preocupação de todo mundo que está fazendo uma doação é saber como e onde esse recurso vai ser usado, né? Então, quando você já parte de uma causa muito clara, é aquilo que você falou, você não tem que explicar muito, né? Então, eu acho que isso é bem interessante, porque você acaba focando e fala assim, cara, é para esse o destino, né? Isso aqui está claro que vai ser usado nessa situação. Eu acho que isso ajuda também a agilizar todo o entendimento, né? E aí a gente, falando
disso que você está falando, disso, a gente vai começar a mexer, então, com essa questão assim, eu preciso prestar contas para quem doou. A pessoa que doou precisa saber se realmente isso que ela doou, que ela se mobilizou, que ela se envolveu, chegou lá nessa menina. Né? Existem dados... A quem que a gente precisa para prestar essa conta, Vera? Então, existem dados da Associação Brasileira de Captadores de Recursos que diz que 46% dos doadores doariam mais se soubessem como o dinheiro foi gasto. Isso é uma pesquisa. Tá? E aí, assim, para essa mobilização de doação pela causa, né, a doação da pessoa física, né, que envolve muito a questão da causa, né, quanto mais rápida a prestação de contas, mais resultados de fidelização você tem. Então, você tem que ser ágil. Você não pode falar assim, não, eu vou fazer uma prestação de contas no mês de janeiro, fevereiro, vou divulgar no meu site, não sei onde. Não, você pode fazer isso. Mas quando você faz uma mobilização com pessoa física, é importante que você faça prestação de contas para aquela causa que você mobilizou recurso naquele momento. Né? Então... Dá um exemplo para a gente, Vera, dessa adolescente. Como que vocês mostraram? Esse exemplo dessa mobilização que a gente fez para essa jovem ter um espaço de garantia, né, de direito de ter um espaço de moradia mínimo, com condições mínimas, um emprego, né, e receber um suporte para começar a construir sua vida fora da instituição de acolhimento. A gente fez isso durante o mês de novembro. No dia 2 ou 3 de dezembro, a gente estava divulgando a prestação de contas. Caramba. Uma prestação de contas simplesinha. Né? O que a gente fez? Cada coisa que a gente ganhava de doação, cama, geladeira, fogão, mesa, cadeira, né? E a gente tinha que pagar o frete para buscar e tal, não sei o quê. A gente pedia para quem ia acompanhar a captação dessas doações, fotografasse essas coisas dentro da casinha da menina, né? Para mostrar que as coisas estavam chegando na casa dela. Que legal. E a parte financeira, né? A gente fez uma prestação no WhatsApp mesmo, simplesinha mesmo, assim, olha, além, né, de divulgar as fotos de tudo que a gente ganhou para a menina, a gente colocou lá, olha, nós recebemos R$3.000 em doação e gastamos assim. Aí tinha lá, tanto de frete para buscar lá, doações, tanto para pagar o primeiro aluguel, a primeira conta de água, a primeira conta de luz, para comprar um colchão que a gente não ganhou, para comprar mais alguma coisa e tal. Fizemos ali direitinho, né? Está tudo aqui, estamos com todas as notas fiscais disso, se alguém tiver interesse em olhar, mas assim, fizemos uma coisa simplesinha. E olha como é importante você fazer a coisa de imediato, né? Divulgamos, a gente, na realidade, recebeu algo em torno de R$3.000 de doação e gastamos R$4.000. Né? E aí, na hora que divulgamos isso nos vários grupos de WhatsApp que a gente tem, em um dos grupos, uma mãe por adoção falou assim, nossa, vocês gastaram mais do que vocês receberam, vamos fazer uma vaquinha para cobrir essa diferença? Olha, que legal. Eu respondi para a pessoa, nossa, agradeço demais o seu interesse, que bom que você percebeu isso, mas olha, nesse momento a gente não precisa dessa vaquinha, porque a gente tinha um saldo de um dinheiro, de uma outra campanha que a gente fez tal época, tal data, e deu para cobrir esses R$1.000. Se a gente precisar, a gente faz a vaquinha. Então, você vê, essa pessoa é um doador que, se você responde de imediato, ela vai fidelizar. Toda vez que eu pedir dinheiro, essa pessoa vai doar. E mostra uma seriedade do grupo, né? Porque eu acho que esse, gente que está prestando atenção, sim. Você diria que conquistar e fidelizar doadores está muito relacionado a essa transparência, né, Vera? Sim, sim.
né? Aí eu saber no que o dinheiro que eu doei foi gasto, né? Então, o que eu sempre falo, assim, fez um pedido de doação, né? Ele tem que ter começo, meio e fim. Você não pode ficar pedindo, né? Ficar pedindo doação aleatória. E é unilateral, né? Só pede, e não explica por quê e nem para onde foi. E você cansa o doador quando você fica pedindo dinheiro picado, né? A gente precisa de tanto, a gente precisa de tanto, a gente precisa de tanto. Né? Então, é importante que você tenha pequenas campanhas, né? Focais mesmo, né? Que, olha, eu preciso de recurso financeiro para isso, neste momento, né? E terminou aquilo, foi por 15 dias, foi por 30 dias, terminou aquela campanha, presta conta do quanto você recebeu e no que gastou. Sobrou dinheiro? Informa. Olha, ficou em saldo de tanto na nossa conta, que assim que a gente utilizar, nós vamos informar no que a gente usou. Né? E uma coisa importante é você agradecer a pessoa nominalmente. Né? A pessoa gosta de ser reconhecida. Ela precisa ser reconhecida como um doador, como um parceiro seu. Né? Então, tem gente que, quando a gente faz essas campanhas, né, colocam lá no grupo de WhatsApp o comprovante da doação que fez. Eu agradeço nominalmente para essa pessoa. Fulano de tal, muitíssimo obrigado pela sua doação, vai ser muito importante e tal. Muita gente não quer colocar no grupo, manda no individual, não quer aparecer. Agradeço. Cada um individualmente, conversando, chamando pelo nome. Olha, fulano de tal, a sua doação vai ser importante, porque a gente pretende fazer isso, aquilo, muitíssimo obrigado. E uma coisa interessante, assim, que a gente fideliza muito pequenos doadores. É verdade. É fácil fidelizar pequenos doadores, né? Então, de repente, você tem, assim, vários pequenos doadores que doam 20, 30 reais, e que toda vez que você pede, eles vão doar 20, 30 reais. Você fideliza eles, né? Tem uma coisa, Vera, que eu acho que também passa pelo planejamento, né? Quando você tem um planejamento de ações ou eventos, para a gente até acontece isso muitas vezes lá no nosso grupo, lá no Galo, na Praia Grande, que é o seguinte, as pessoas já sabem que a gente faz aquele evento todo ano. E aí eles começam a perguntar, e aí, quando vai rolar a pizza? Ou quando vai rolar a caminhada? Quando vai rolar? Porque eles já sabem que é um momento que a gente vai sair pedindo, né? E quando ele tem essa recorrência, exatamente, aí eles falam assim, pô, esse ano não vai ter sorteio da bicicleta? Tem umas coisas engraçadas que ele isso. Assim, pô, você marca, né? Você vai marcando aquilo. A gente está fazendo aqui em Goiânia uma campanha anual, né? A gente fez em 2022 e em 2023 e vamos repetir. A gente criou uma campanha que chama Adote o Conviver. 30 dias pelo conviver, que começa sempre no dia 25 de abril e termina no dia 25 de maio, no Dia Nacional da Adoção. Então, é importante que essas campanhas mais amplas, elas estejam vinculadas a uma data. Né? Então, a gente lança essa campanha e a gente começa a falar do Dia Nacional da Adoção, da mobilização dos grupos, de tudo que está acontecendo no Brasil pelo Dia Nacional da Adoção, e vai divulgando, olha, participa da nossa campanha, adote o conviver, faça a doação no valor que você quiser, né? Então, é uma campanha que a gente pretende que ela seja uma marca vinculada ao Dia Nacional da Adoção todos os anos. Muito bom. De 2022 para 2023, a gente teve 20% de aumento no valor de doação. Né? E aí, quando você vai repetindo, as pessoas vão se integrando e se fidelizando àquela campanha. Né? Isso não invalida que a gente faça pequenos pedidos vinculados a uma causa temporária, momentânea, que a gente está precisando. Pontual, né? Correto. Vera, a gente fala bastante de editais que levam à captação de recursos. De onde eles surgem? Como que eles funcionam? Então, edital já é uma outra, uma forma de captação de recurso que
95% ou talvez 99% exige que você tenha CNPJ. Precisa ter o CNPJ. Né? Só voltando numa observação sobre as campanhas de pessoa física, né? Por que o CNPJ é importante para a campanha de doação de pessoa física também? Porque com o CNPJ você abre uma conta corrente no nome do grupo de apoiação. Fica mais fácil. Dá credibilidade para o seu pedido de doação, para a sua prestação de contas, segurança. Eu já tive pessoas que responderam para mim, meu advogado me disse que eu não devo fazer PIX, por insegurança. Né? Então, o CNPJ ele é importante também na doação de pessoa física, embora seja possível fazer sem CNPJ. Mas ele dá mais segurança, dá mais credibilidade, você consegue mobilizar mais doadores quando você tem o CNPJ. As pessoas têm medo de abrir um CNPJ, Vera? Você acha que rola um receio, uma responsabilidade? Qual que é o receio das pessoas? Eu acho que é uma mistura de receio, de responsabilidade, com desconhecimento do que isso de fato significa e de que recurso financeiro a gente está falando para poder abrir um. Porque tem um custo agregado, né? Você abrir um CNPJ, você tem uma sequência de custos. Uma despesa, não tem como, né? Então, às vezes eu falo para os grupos que não têm CNPJ, olha, faz uma primeira campanha, então, tentando mobilizar para essa causa, né? O grupo de apoio à adoção precisa ter um estatuto e registrar um estatuto. Vê lá quanto custa no cartório, faz uma campanha para isso, de 15 dias, 20 dias, explica o que é isso, pega depoimento de grupos que já têm estatuto registrado, a importância do estatuto, né? E mobiliza esse recurso. Né? Mobiliza o recurso para fazer o CNPJ, né? Explica por que ele é importante. Né? Isso também pode ser uma causa. Não é uma causa muito mobilizadora, né? Porque ela não traz tanto a emoção, mas você pode tentar contar histórias. Né? A gente fala que uma boa história mobiliza. Então, tenta criar histórias que mobilizem a pessoa a entender que o grupo de apoio à adoção precisa funcionar. Né? Um depoimento como o que o Danilo fez, da importância do curso de preparação para adoção e tal, mobiliza, né? Olha, se a gente tiver estatuto e CNPJ, isso que a gente pediu depoimento para fulano, para Beltrano, da importância do curso de preparação do pré, do pós-adoção, isso vai poder ser mais bem feito. Então, você agrega aí a causa. Né? O CNPJ ele implica mais responsabilidade além de levar custo, Vera? Como? O CNPJ implica em mais responsabilidade além de levar a custo? Sim, o CNPJ implica em mais responsabilidade, né? Porque você tem que ter, por exemplo, um escritório de contabilidade, porque você vai ter que ter a declaração de imposto de renda do grupo, você vai ter que ter uma contabilidade legalizada, né? Você não pode ficar fazendo... você tem CNPJ, mas você não tem conta corrente, aí você fica pegando doação na sua conta pessoal. Isso é ilegal, isso é totalmente ilegal. Né? Então, você tem que realmente batalhar por uma conta no seu CNPJ, fazer contabilidade dentro das leis e das exigências, e aí a gente vai cair na questão do edital. Né? Os editais, 99% só vão repassar recursos para quem tem CNPJ e conta corrente. Tá? Então, existem os editais governamentais e os não governamentais. Todos vão pedir CNPJ. Todos. Tá? E aí, um edital, eu vou voltar lá no conceito que a gente abriu sobre terceiro setor. Né? Quando eu falei de terceiro setor, que o papel do terceiro setor, entre outros, é interferir nas políticas públicas, é trazer soluções novas e criativas para problemas antigos dentro da população,
e isso acabar se transformando numa política pública oficial, né, os editais, hoje, atualmente, eles querem, todos, inclusive os não governamentais, por exemplo, os editais do Criança Esperança, você precisa definir em qual política pública a sua proposta, o seu projeto de trabalho se encaixa. É verdade. Que política pública você está propondo interferir? Todos os editais hoje pedem isso. Claro. Então, por isso, você precisa ter clareza da sua causa e das políticas públicas que você atua. Por isso é importante que os grupos entendam melhor o que é um Conselho Municipal de Direitos da Criança. E o que é a política pública da criança e do adolescente? Quais são as principais? Qual é o guarda-chuva de políticas públicas da criança e do adolescente que existe no governo? Esse guarda-chuva hoje, ele está definido no MIROSC, Marco Regulatório das Organizações Sociais Civis, que é uma lei. É a lei que regulamentou, né, essa questão do recurso governamental ser transferido para o terceiro setor. Basicamente, a lei faz isso. Ela regulamenta como, quais são as regras do governo, seja ele federal, estadual ou municipal, passar recursos para uma ONG. E eu até eu queria te perguntar de uma... Não, pode falar, Gilson. Só um detalhe, que tem uma coisa ligada à preparação do grupo, né, para isso. Como a Vera falou sobre abrir o CNPJ é importante, né? Mas o que acontece nesses editais, normalmente eles pedem certidões negativas de tudo o que pode estar com algum problema no registro. Então, não basta você abrir, né, e ter o teu CNPJ, você precisa manter ele vivo, né, ou seja, atualizado, e manter todas as regras de cumprimento de obrigações. Porque na hora que o cara pede uma certidão negativa, se você tem alguma coisa que você não declarou, que você não fez, ou que aí você já é eliminado na largada. Né? Então, eu acho que você ter, né, porque isso vai acontecer lá no edital, ele pede todas as documentações que precisam ser apresentadas e tem uma pancada de certidões negativas. Né? Concorrer a um edital, você precisa realmente planejar. Né? Você tem, por exemplo, né, para você participar de um edital, por exemplo, do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, você tem que ter já uma conta corrente do seu CNPJ aberta, ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Né? Sim. Já passei pela situação do desespero de ter um edital aprovado, na hora de informar a conta corrente, como a conta corrente não estava sendo usada há mais de 3 meses, o Banco do Brasil fechou a conta. Aí foi um desespero para abrir a conta corrente, correndo dentro do prazo do edital para poder receber o dinheiro. Aí a gerente do banco falou assim, olha, quando vocês gastarem todo esse dinheiro, deixa R$10 na conta, porque aí a conta não fecha. Né? Então, o que a gente faz hoje? Nossa conta para receber dinheiro do conselho está lá no Banco do Brasil, a gente não mexe com ela, mas ela tem R$50 lá. Aí ela não fecha. Se eu for receber, se eu passar no edital... Vivendo e aprendendo, né, Vera? Vivendo e aprendendo. Boa dica, Vera. Boa dica. E a pergunta que eu ia fazer é uma palavrinha até difícil de falar, que é o MIROSC. O que seria isso? Eu não escutei a palavrinha. MIROSC. MIROSC. M-R-O-S-C. MIROSC. Como que eu falo? Então, MIROSC. O MIROSC é uma lei. É o Marco Regulatório das Organizações Sociais Civis. Ele define quais são os formatos de transferência de recurso de governo, de dinheiro público, para uma ONG, que é uma instituição privada. Tá? É o regrador do negócio. Foi criado o MIROSC, não existe mais a figura do convênio. Antigamente, né,
com fazer um convênio com o poder público para receber um recurso do Fundo da Criança e do Adolescente era uma tragédia, né? Eu tive uma experiência em 2007, 2008, assim, que eu levei quase 3 anos para transferir um recurso de um projeto aprovado pela Petrobras. Porque, para fazer o convênio, eu tinha que, além de toda essa documentação que você citou, a gente tinha que ter um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa, em que a gente podia receber esse recurso. Quase impossível de receber. Era muito desgastante. Fazer um convênio era uma coisa quase inviável. Hoje não existe mais a figura do convênio. O Miroski define que existe a parceria público-privada. Então, a transferência de recurso, ela não exige mais a figura do convênio, exige um termo de parceria, que é um contrato de trabalho, baseado no seu plano de trabalho que foi aprovado do seu projeto. Então, para você chegar nisso, aí entra a questão de que você precisa de um plano de trabalho. Boa. Um plano Explica para nós o que é isso. Se alguém tiver paciência de ler o que é o Miroski, vai ver lá que tem um plano de trabalho no Miroski, que é a base de todos os editais, inclusive dos editais privados atualmente, ele é usado como base, que é lá aquele roteiro, né? Assim, que você tem que ter título do projeto, objetivo, meta, objetivo específico, metodologia. Abrangência, né? O público que vai ser atendido. Indicadores, como você vai medir resultados. Tudo isso está lá no Miroski. Né? Quer dizer, existe um modelo, então, praticamente para você seguir. Isso, um roteiro para você seguir. Que bom. Então, você não vai, quando você vai para um edital, não é assim, eu vou pesquisar um edital na internet e aí eu faço um projeto. Não. Não é assim. Boa, grande dica. Faça primeiro um plano de trabalho, porque é complexo. Porque não é só aprovar o projeto. Você pode ter uma pessoa maravilhosa, que sabe escrever projetos maravilhosos e que vai aprovar seu projeto. E depois que o dinheiro está na sua conta, quem vai executar? Quem vai fazer a prestação de contas? Precisa de mais gente. Uma pessoa sozinha não dá conta. Então, você precisa ter um grupo mínimo aí de 3 pessoas, 4 pessoas do seu grupo de apoio à adoção, que vai discutir um plano de trabalho. Com o que eu vou trabalhar? É com pré-adoção, é com pós-adoção, é com preparação da criança e do adolescente para ser adotado, é com busca ativa. Qual é o plano de trabalho importante para mim desenvolver? E eu vou encaixar isso nesse roteiro que está lá no Miroski. Mas eu também tenho que discutir com a minha equipe quem vai ser, porque você tem que formar isso no edital. Quem vai ser o responsável técnico por isso? Você me deu uma ideia agora, falando sobre isso, que muitas vezes, até para aprender e ensaiar, eu acho que todo grupo deveria ter o seu plano de trabalho pronto. Porque, assim, eu não tenho o objetivo de participar de uma licitação pública, não. Mas eu vou entender que tipo de exigência vai acontecer se eu chegar nesse ponto, né? Acho que é legal, até para a gente aprender a profissionalizar os próprios grupos, né? Eles entenderem quais são os papéis que eles podem exercer. Sim, disso. Eu aprendi ao longo da minha carreira na gestão pública, né, que fazer um plano de trabalho não é uma mera burocracia sem sentido, boba. Na realidade, quando você senta com a sua diretoria, e aí a gente tem aquelas queixas, minha diretoria tem 8 pessoas, mas só 3 participam, não importa. Fazer um plano de trabalho com 3, com 4, com 5 pessoas te dá a oportunidade de você criar uma linguagem integrada entre as pessoas da diretoria. Né? De por que cada membro da sua diretoria acha que é prioridade, que é importante, que precisa ser feito. Então, elaborar um plano de trabalho te dá essa
grande oportunidade de fazer integração de pessoas da diretoria, às vezes até de pessoas que não são da diretoria, que se interessam pela temática, acabam entrando nessa discussão. E aí você tem uma diretoria mais integrada com aquilo. Surgiu um edital, diretoria, a gente tem esse plano de trabalho que a gente discutiu, vamos participar? Verdade. Porque eu já participei da correria, né? Que aí é a corrida contra o relógio. Funciona. Você precisa, porque cada edital tem lá, apesar de ter um roteirão básico lá no Mirovski, cada edital, cada instituição tem alguns detalhes que você vai ter que rever, reescrever, reorganizar. Mas o esqueleto está lá, né? E as pessoas que têm dúvida, né, na hora de montar, quer montar um grupo de um gás, pelo que vocês contaram aqui, são vários passos, tem vários aprendizados aí. Como que a Angad ajuda esses GAs? E como que as pessoas podem procurar o Angad, né, a Angad para poder pedir essa ajuda, por exemplo? Acho que essa eu posso responder. No site da Angad, a gente tem lá uma das abas que fala sobre constituição de um grupo de apoio, né? Então, ali você tem quase que um passo a passo, né, do que você precisa fazer, que tipo de atividade que você precisa se preparar para você criar seu grupo, né, ou seja, estruturar um grupo que pode ser registrado, né, com CNPJ ou não, mas você tem toda uma série de dicas que você fala assim, pô, o que eu preciso para ter um grupo, o que eu posso, quais são os documentos que eu preciso para legalizar e formalizar esse grupo. Então, isso tem no site da Angad, né? E, eventualmente, nas próprias diretorias da Angad, a gente tem o atendimento, a gente tem o nosso serviço de atendimento, né? Se o grupo está com alguma dificuldade ou tem algum problema, ele pode mandar um e-mail, pode mandar uma mensagem, né? Agora, mas basicamente está tudo em WhatsApp, né? Então, tem lá o telefone do próprio grupo do nosso atendimento, e isso facilita bastante, né? Então, é um serviço que está lá, está pronto, né? E os grupos podem consumir, está disponível para qualquer um que quiser fazer isso. Gente, esse assunto dá para a gente ficar aí horas e horas, né? Ir longe. Realmente muito, muito bacana. E eu acho também, Gilson, que assim, a Angad, ela se mobiliza também, né, em função de demandas trazidas pelos grupos. Acho que essa questão da captação de recursos é um tema que vem crescendo nos grupos. Ele é recorrente, né? Se falava de uma forma meio genérica, meio assim, hoje vem crescendo, né? Então, talvez um momento realmente da Angad começar a pensar em promover algum curso que fale mais do Mirovski, que informe as pessoas como fazer um plano de trabalho, como fazer prestação de contas, né? E aí atender essa demanda que cresce. Essa demanda, exatamente. Muito bom. Muito bom. Vera, aí, nossa, a gente sai com a cabeça muitas coisas, né? E que aprendizado, que eu acho que o nosso objetivo do podcast, além de ser um bate-papo, algo mais solto, mais contraído, é trazer esses pensamentos e que tudo a gente consegue, só ir atrás da informação, conversar com as pessoas certas, né? E eu acho que isso, e saber que tem essa rede de apoio, né? Que é tão importante. E aí, aproveitando, eu queria que vocês deixassem a mensagem final de vocês, começando pela Vera e depois o Gilson, por favor. Bom. Eu gosto de encerrar falando da causa, né? Qual é a causa que te mobiliza? Qual é a causa que mobiliza seu grupo? Né? Faz um exercício. Né? Imagine que um amigo chega para você e fala assim, olha, meu cunhado é empresário, ele está disposto a fazer uma doação, eu consigo agendar para você, que é presidente do grupo de apoio à adoção, ir lá conversar 5 minutos com ele, para ver se ele vai doar para vocês. O que você falaria em 5 minutos? Você consegue
ter claro na sua cabeça que às vezes você não tem 5, tem 3 minutos para falar com um empresário que pode te doar um valor grande. Qual é a causa que você vai mobilizar a emoção desse empresário para ele dizer, não, está aqui, doei para você agora. Boa. Então, gente, pensem e identifiquem a causa. A causa é que mobiliza recursos humanos e recursos financeiros. Muito bom. Muito bom. Gilson. Então, queria agradecer a Vera mais uma vez, né? Nossa grande parceira de longas reuniões, né, Vera? A gente já fez muita coisa junto também. E eu queria também lembrar, né, o pessoal e quem está acompanhando, que a gente teve um momento muito especial com a Vera, tá? Que foi no ENAPA de 2023, né? Onde ela foi homenageada pela Angaad, né, com o título de Amiga da Adoção. Então, eu acho que aqui está a fotinho, né, para quem está vendo pelo... Você vai me fazer chorar de novo. Mas assim, você está no coração da Angaad, de todos nós, há muito tempo, velho. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. Um beijo no coração, Vera. Obrigada. Que lindo. Bom, gente, muito obrigado. Muito obrigado a Vera, obrigado Gilson, meu grande parceiro aqui. E lembrar vocês, pessoal, que vocês também conseguem ver os episódios anteriores que a gente gravou nas plataformas, tanto de podcast, também no YouTube, tá? E a cada 15 dias a gente está correndo aqui para fazer um conteúdo novo, trazer muita informação, novos entrevistados. E quem quiser sugerir temas também, estamos à disposição, escreva para a gente. O que a gente mais gosta é quando um episódio é super comentado, as pessoas têm dúvida e a gente corre para responder. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.